Oi, retornamos agora do nosso intervalo e nós vamos conversar um pouquinho sobre uma certa dificuldade que as pessoas têm de entender a diferença entre a ultrassonografia mamária, a mamografia e a ressonância magnética mamária. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a nossa mama ela é composta por gordura, por parênquima glandular, né, por glândulas, por tecido, por sangue, né, vasos sanguíneos, tecido conectivo, tem músculo. Só que o que mais importante aí que a gente tem que saber é que com o decorrer da idade nós vamos trocando glândula por gordura. E essas glândulas, a partir de 40 anos mais ou menos, elas vão diminuindo e vão dando entrada, né, a gordura, o tecido adiposo vai ficando mais aparente. E aí, quando você pede uma ultrassonografia de mama, né, numa pessoa que tem pouca glândula e mais gordura, não é legal. Porque a mama adiposa, a mama que tem mais gordura, a mama depois de 40 anos, por isso que a gente elege a mamografia como rastreamento para câncer de mama. Porque a mamografia no tecido gorduroso, no tecido adiposo, ela é muito melhor para ver as lesões. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero fazer a mamografia porque dói o meu peito. Só que você vai fazer a ultrassonografia e você não vai ter um exame tão específico, tão bom para ver nódulo, como a mamografia no tecido adiposo, que é um tecido que já foi trocado, né? Então a ultrassonografia não serve para nada? Não, pelo contrário. A ultrassonografia, quando você chega com aquele exame de mamografia, que tem assim escrito, mamas densas, sugiro correlacionar com ultrassonografia. O que acontece? A mama densa é a mama que ainda tem glândula. Então, naquele pedaço que tem a glândula, o raio-x, né, o raio da mamografia, ele vai bater ali e aquilo vai ficar branco. Você não vai ver o que tem ali por trás da glândula. Se tiver um nódulo ali, você não vê. Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem por que ela fez a mamografia e ela tem que complementar com a ultrassonografia. Porque muitas vezes ela teve uma troca de tecido, mas não trocou totalmente o tecido. Você teve uma parte, uma substituição, mas ainda tem tecido para ser substituído. E nesse tecido que não foi substituído, que ainda é glandular, você precisa fazer a ultrassonografia. Porque senão o que acontece? Você fez a mamografia deu uma categoria 2, que é uma categoria benigna, mas que é uma mama densa. E aí, naquele pedaço que a mama está densa, você não sabe se tem nódulo ou não. E aí você pode ter um câncer ali atrás. O que acontece? Na mama jovem, uma menina de 20 anos, de 25 anos, de 15 anos, você vai pedir uma mamografia, mesmo às vezes que você sinta que tenha um nódulo, claramente você sente o nódulo e você faz a mamografia e não aparece o nódulo. Mas por que o nódulo não aparece? Porque a mama é densa demais, é muito parênquima glandular, e aí o raio vai bater, vai voltar e você não vai ver o que tem por trás da glândula. E pode ter um cisto, pode ter um nódulo e você não vai ver. Porque na mamografia, no tecido glandular, você não enxerga bem. Você enxerga bem na mamografia no tecido gorduroso, no tecido adiposo. Então, é aquela coisa, tem mulheres que têm pedaços ainda da mama com tecido adiposo, que já foi feita a substituição, e tem pedaços que tem tecido glandular, que não foi feita a substituição ainda, e aí você não enxerga. Quanto a essas categorias, existem muitas dúvidas sobre isso, né? Porque o que acontece? O Colégio Brasileiro, o Colégio Americano de Radiologia, eles fizeram um sistema para unificar a forma de leitura
dos exames, tanto da mamografia, quanto da ultrassonografia, quanto da ressonância magnética mamária. Por quê? Para quando o exame chegar na minha mão e eu ver categoria 2, categoria 1, categoria 0, categoria 5, eu saber a mesma coisa que o médico que está lá em São Paulo ou que está lá em Porto Alegre, ele vai ter a mesmo discernimento, a mesma informação. Então, o que é a categoria 0 na ultrassonografia ou na mamografia? A categoria 0 é quando você tem uma área que você tem que se aprofundar naquela área, saber melhor o que tem aquilo naquela área. Então, você pega uma mamografia em que tem uma densidade assimétrica. O que é uma densidade assimétrica? É que você vê as duas mamas. Desse lado tem um pedacinho que está mais branco do que esse. Então, isso aqui não está igual, não está simétrico. Então, essa densidade aqui, ele quer saber o que tem ali. Ali tem um nódulo? Ali tem um cisto? Ali é só glândula que tem? Então, o que ele vai fazer? Ele vai complementar. Ele vai complementar com uma ultrassonografia ou com uma ressonância. Geralmente, você faz a ultrassonografia, porque dá muito bem para você ver o que tem, se é cisto, se é sólido, né, se é nódulo, né? A ressonância magnética, ela entra aí e eu daqui a pouco vou falar sobre ela. Mas, no caso, você vai na categoria 0 tirar uma dúvida para saber o que tem naquele local. Aí passamos para a categoria 1. Categoria 1 é quando a mama está absolutamente normal, não tem nada de diferente nela, não tem nenhum aspecto que diga assim, tem uma coisa que tenha que ser investigada ou não, aqui tem uma característica benigna. É a categoria 1. A categoria 2 é quando você acha uma coisa que você sabe, você tem certeza que aquilo é benigno. Um cisto mamário. Cisto mamário é benigno, um cisto mamário simples. Calcificações vasculares benignas. Isso na mamografia, né? Porque calcificação vascular, gente, não se vê em ultrassom. Não adianta você complementar uma mamografia com ultrassonografia para ver calcificação vascular, porque a gente não enxerga calcificação vascular em ultrassonografia. Só se as calcificações vasculares já estiverem dentro de um nódulo. Aí nós enxergamos. Agora, aquelas calcificações vasculares pontiformes, né, que às vezes vêm isoladas ali, você não vai ver em ultrassom. E aí o que você vai fazer? Em caso de ressonância, você vai pedir uma ressonância magnética. Aí sim você vai ver se aquela área é uma área suspeita ou não. Mas não na ultrassonografia. A ultrassonografia não tem esse poder de ver as calcificações isoladas, né? Então, a ultrassonografia vai ver se é um cisto, se é um nódulo, sim, né? Que são os casos, né? Um linfonodo intramamário, que é também benigno. Isso é categoria 2. Categoria 3 da mamografia e que a gente vai carregando, eu estou falando paralelo com o ultrassom. Né? A categoria 3 é quando você vê um nódulo e você vê que as características daquele nódulo, elas são características de um nódulo benigno. Né? E a gente vê isso na ultrassonografia claramente. Né? Então, quais são essas características? É um nódulo regular, é um nódulo homogêneo, ele é mais achatado do que comprido. Né? Se tem sombra acústica posterior, se não tem. Então, existem características que a gente vê no nódulo, que a gente olha para aquela cara do nódulo e fala assim, esse nódulo é benigno, mas é um nódulo. Então, o que a gente faz? A gente pede para a pessoa repetir o exame daí a 6 meses. Esse é o acompanhamento da categoria 3, a repetição do exame daí a 3 meses. A categoria 4 é uma categoria que provavelmente é uma categoria de suspeição. Você tem medo daquele nódulo, né? Só que tem leve suspeição, moderada suspeição
e grave suspeição. A categoria 4 ela já indica biópsia de mama. Né? A 4, quando você pegar uma categoria 4, você já olha, esse aqui tem que fazer alguma coisa nessa mama, tem que fazer a biópsia. Porque câncer, gente, não é a mamografia, não é a ultrassonografia, nem é a ressonância que vai falar se tem câncer ou não. Câncer, quem vai dar o diagnóstico é o histopatológico, é a biópsia. Não adianta ficar pensando, ai meu Deus, eu tô com nódulo tal, e se ele é assim, ele é assado. Não, tem que fazer a biópsia. Então tem casos, por exemplo, tem um caso muito chato de ultrassonografia que a gente fala, tá para mudar isso no Colégio Americano de Radiologia, mas ainda não foi mudado, que é o seguinte, você pega um nódulo, esse nódulo ele tem todas as características de benignidade, todas elas, né? Ele é redondinho, ele é regular, ele é homogêneo, só que ele é palpável, você sente ele na palpação. E esse nódulo, quando ele passa a ser palpável, a gente fala que é grau 4, só pela palpação. Só que todos os mastologistas odeiam isso, porque na maioria das vezes a gente sabe que esse nódulo é benigno. E o grau 4 vai para a biópsia. E a gente acaba biopsiando um nódulo benigno desnecessariamente. Geralmente até as pessoas que têm o nódulo querem saber o que é o nódulo, né? Mas assim, deu grau 4, às vezes a pessoa pega um grau 4 no exame e se assusta porque ela vai no Google e o Google vai falar com ela que é um exame que tem suspeita de câncer. Só que nesse caso, ele tem só a suspeita por ele ser palpável, não porque ele tem outras características, né? Então, geralmente é um nódulo benigno. Só que tem os nódulos de média suspeição e de grave suspeição, que realmente tem que fazer biópsia. O grau 5 é um nódulo que você olha para ele, na mamografia, você às vezes nem precisa fazer ultrassom. É um nódulo feio, especulado, ele parece uma estrelinha, ele é todo estranho. Aquele nódulo é direto biópsia. Só que tem alguns casos que tem médicos que pedem, que querem fazer primeiro a ultrassonografia. Não está errado, mas é biópsia. E o grau 6 é quando aquela paciente já fez a biópsia, já está comprovado que ela tem câncer, e ela fez algum tratamento e ela está fazendo aquele exame de mamografia ou de ultrassonografia para ver se existe alguma recidiva, se voltou o câncer ou se de repente se ela fez quimioterapia, se reduziu o tamanho daquele câncer, né? Então, esses são os graus que a gente tem pelo Colégio Americano, que todo mundo segue, bom, isso é o ideal, todo mundo seguir isso, porque aí você tem uma leitura unificada. Todos os médicos vão ler da mesma forma, né? Então, eu vou saber isso, o médico de São Paulo vai saber a mesma coisa, o de Porto Alegre, o de Fortaleza, todos vão entender que é a mesma língua, né? Agora, o caso na ressonância magnética, a gente usa também a ressonância magnética para casos de implantes mamários, né, dos transplantes do silicone. A ressonância ela vê muito melhor do que a mamografia e do que a ultrassonografia. Porque o que acontece? Tem casos que você tem, a gente chama de zona cega na mamografia, que pega bem na ultrassom, mas na ressonância pega melhor ainda, que são muito laterais, ou muito mediais, ou muito superiores, ou muito inferiores. Então, nesses casos, a ressonância magnética ela é melhor, né? Agora, uma coisa também sobre câncer de mama, que eu queria falar, são os fatores de risco para câncer de mama. Porque tem gente que fala assim, eu tenho uma tia da minha tia que teve câncer de mama, então eu tenho, né, risco maior. Os fatores genéticos são primeiro grau, é quando você é mãe, quando a mãe ou quando a irmã teve câncer, aí aquele ali é fator de primeiro grau, aí é um fator maior.
fator quando a mãe ou irmã teve câncer de ovário, também é um fator de risco grande. Quando teve caso de câncer de mama masculino na família, também é um fator de risco grande. E quando existem aquelas mutações gênicas que levam, que é do BCRA, que a pessoa tem um parente que tem câncer e faz um teste de mutação gênica e constata que ela tem um risco maior para câncer de mama. Então, esses são os casos de risco. Não precisa aquele apavoramento todo de tipo, ai, meu avô teve câncer de pulmão, o avô do avô, o tio do tio, de estômago. Não, os fatores de risco são esses que a gente conversou, né? Deixa eu pensar se tem alguma outra coisa assim que eu queria falar que depois foge da cabeça da gente. Eu acho que o principal é vocês saberem as categorias, saberem por que às vezes a gente pede mamografia e ultrassom também, porque existe essa substituição. Saber que a mulher jovem é ultrassonografia mamária, saber que a mulher idosa, mulher depois de 40 anos tem um tempo que vai fazer os dois, porque tem mama substituída e mama sem ser substituída. Depois de um tempo vai fazer a mamografia. Não adianta fazer ultrassom numa paciente de 70 anos com tecido adiposo, porque não é legal. Você vai perder muita coisa que você poderia enxergar com a mamografia. Então, às vezes, a paciente não quer essa dor, é uma pressão, gente. É uma coisa mínima, é rápida, né? Então, eu acho assim que a gente tem que ter consciência que o câncer de mama e o câncer de colo de útero são as duas únicas doenças que tem como a gente prevenir e tratar, tá? Agora eu quero agradecer a vocês que estão aí assistindo a gente. Quero agradecer ao retorno de vocês na rua, né? Que vêm, que chegam, que com carinho. Poxa, assisti seu programa, adorei. Aquele de musculação que teve com o professor Cláudio Cirto, foi super legal. O seu Neir com a gente, né, que é morador de Cordeiro. O pessoal comentou bastante. Ah, eu vi o seu Neir na televisão, que legal que o seu Neir estava lá. Queria agradecer muito ao seu Neir, ao Armando, que cedeu a academia pra gente. Ele foi sensacional também, me apresentou ao professor Cláudio Cirto, né? Eu queria agradecer muito a ele, né? As pessoas que pelo Face, né, os amigos da gente do Face, né, graças a Deus a página já está com quase 10 mil curtidas, né? Então, assim, tem bastante gente que é de Cantagalo e Cordeiro, mas assim, tem gente que, assim, do Brasil inteiro, tem gente de Portugal, tô toda boba, né? E assim, é super legal ver que você tá fazendo um trabalho e que esse trabalho você tem um retorno, mas não é financeiro, porque aqui eu não tô ganhando dinheiro nenhum, eu não tô tendo retorno financeiro, o Bruno sabe disso, quem é da televisão sabe, né? Eu tô fazendo isso porque eu já tinha essa vontade antes, porque a gente vai para São Paulo, pega algumas coisas e eu queria muito dividir o que eu tenho aprendido com vocês, né? Eu não quero guardar só para mim, porque também não vale a pena eu saber as coisas e ter só para mim. Então eu queria... Tem coisas que a população precisa saber. Claro que tem coisas que eu não aprendi em São Paulo. Cândida é o meu dia a dia de dentro do consultório, né? HPV, agora esse lance do ultrassom, da mamografia, né? Tem outras coisas que a gente vai trazer por aí, se Deus quiser, super legais, que vocês vão gostar, mas é para vocês, porque para mim o retorno mesmo assim, é aqui dentro, no coração, é saber que o pessoal tá gostando, né? É saber que eu tô levando alguma coisa de útil para a população. Um beijão para todo mundo e eu agradeço mais uma vez e até o próximo programa.